E na luta principal do UFC Vegas 99, Anthony Hernandes deu show. Venceu por nocaute técnico o brasileiro Michel Pereira, o showman. O nosso demolidor não deu nem pra saída, né? Que surra, meu caro Igor. Essa aí me surpreendeu demais. Me fale desse combate. Assustador, Cezão. É uma surra, realmente. Essa é a palavra que a gente usa, um atropelo, né? Michel Pereira começou bem ali naquele primeiro round, conectou um bom golpe, mas parece que foi isso. Depois dessa blitz inicial dele, cansou, não estava mais com o gás em dia. A gente não sabe se o Michel teve algum tipo de problema ali em relação ao corte de peso ou até alguma lesão, mas que a gente não viu depois, né? Fez essa blitz inicial, depois o Anthony Hernandes colocou o estilo carrapato, né? O estilo ali de pressão junto à grade, de quedas, e o Michel Pereira se tornou um alvo fácil e foi questão de tempo, né? Ainda durou bastante, foi até o quinto round o Michel, aguentou muito da surra ali, mas de fato só teve um lutador e a diferença ficou muito grande. Uma pena essa apresentação do brasileiro. Pela atuação, né? Pelo que a gente sabe do Michel Pereira, ele lutou 2 minutos com gás, né? De fato. De repente, ele. Mas caiu muito o desempenho físico dele. Você acha que é possível justificar por uma lesão, algum problema no corte de peso? Principalmente porque essa luta é a luta principal desse UFC Vegas 99, algo que se explique ele não se retirar da luta, porque não teria ninguém de nome para liderar esse UFC, porque eu estou tentando entender esse ritmo, como caiu vertiginosamente a questão física dele ainda no primeiro round. O Gas sempre foi nunca foi um amigo, digamos assim, do Michel Pereira. Sempre foi um problema para ele, Cezão. O que era justificado anteriormente pelo corte brutal que ele fazia para bater a divisão dos pesos meio médios, né, até 77 quilos. Até então, eram 3 lutas nos pesos médios em que ele conseguiu colocar uma blitz muito forte no primeiro round e desfechos ali ainda no primeiro round, sendo finalização ou nocaute, né? Então a gente não tinha visto como que seria quando o lutador suportasse essa questão do ritmo forte inicial do Michel. Talvez ele tenha colocado, a gente não sabe, ele vai falar depois sobre isso, se tinha alguma lesão ou alguma coisa, mas talvez ele tenha colocado muito do ritmo dele, 100% do ritmo dele ali, naquela sequência para tirar totalmente o Anthony Hernandes, né, para nocautear, para buscar um golpe derradeiro, o que não aconteceu. O norte-americano absorveu bem e depois já não tinha mais força o brasileiro para reagir. Nunca foi essa questão de ter o ritmo bom para continuar na luta, e o que voltou a aparecer agora de forma ainda mais alarmante, né? Porque era uma luta de 5 rounds, 25 minutos, muito mais do que os 15 ali previstos e que o Michel estava acostumado. O que é uma pena, César. A gente não sabe se teve alguma lesão, algum problema no corte de peso para o Michel Pereira, mas ele estava simplesmente irreconhecível. Com 2 minutos acabou o gás, algo impressionante que poucas vezes eu vi no MMA. Sequência agora do Michel Pereira, continua nessa categoria, ele veio de 3 vitórias rápidas, né? Entrou no ranking, agora teve uma luta contra o 13º, ele é o 14º, não sei se ele continua ou não. O que vem a seguir para o Michel Pereira, Igor? Difícil, né, Cezão? Porque a gente já estava contando com essa vitória dele ali, né? A gente sabia que era uma luta difícil, mas eu digo em relação ao ranking, ao posicionamento dele no ranking, né? Caso ele conseguisse vencer, ele chegaria, muito provavelmente colaria no top 10, chegaria perto ali. E agora, se você olhar para trás, muita gente já tem luta marcada, então vai ter que esperar um pouco uma situação ou outra da categoria, vai ter que respirar um pouco, dar uma reviravolta, porque até em questão de ranking, tá muito difícil a gente pensar qual que é o próximo passo para o brasileiro, tendo em vista que todos os outros atrás dele, até caras que nem estão no ranking, já tem luta marcada. A situação muito difícil para o Chechel agora. E por outro lado, o Heitor Hernandes já começa a olhar para o top 10, já começa a pensar ali em umas posições para ele. Sobe ali algumas casas, depois de uma surra, né, que vai impressionar sem dúvida nenhuma o Dana White para a próxima apresentação do Heitor Hernandes.
Essa resenha é um oferecimento da Stake, a casa que patrocina o UFC, também apoia o Superlutas. Clique no link no comentário fixado, faça o seu cadastro, utilize o cupom Superlutas para você aproveitar todas as vantagens que a Stake proporciona para você. E não se esqueça, deixe o teu like, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para você não perder nenhuma resenha.